Hoje é dia 21 de outubro de 2013 e estamos conduzindo a entrevista com o professor Ailton José Alves. Professor, qual foi a sua trajetória escolar e acadêmica? Bem, eu estudei numa escola rural. Meus estudos até a terceira série numa escola rural. E vim para Goiânia. Era uma escola estadual, essa escola rural. Depois vim para Goiânia, continuei numa escola estadual até terminar, naquela época, o que era o ginasial, oitava série. Fiz o ensino técnico na então Escola Técnica Federal do Estado de Goiás, que era o ano de 79, quando eu entrei aqui, no curso de eletrotécnica. E fiquei até 82. Quando eu fui para o serviço militar, voltei em 83, fui fazer o estágio curricular. Então esse estágio foi durante o ano de 83, 1983. Passei uns 3 anos, mais ou menos, sem estudar, durante esse período de estágio. E no ano de 1986, ingressei na universidade, curso de Engenharia Elétrica, na Universidade Federal do Estado de Goiás. Naquela época eu já era funcionário técnico do quadro técnico administrativo, na área de eletrotécnica, que era a minha formação. E fiquei na universidade tanto como aluno, como funcionário. De 84 até 86 como funcionário, depois 86 como aluno até o ano de 1990. Em 90 eu terminei o curso de Engenharia Elétrica. Em 92, mas por volta do segundo semestre, eu vim ser professor aqui na então Escola Técnica. E fiquei como professor substituto 1 ano, depois fui mais um semestre praticamente, no final de 93, como professor substituto na escola que era recente, a Escola Técnica de Jataí, o campus de Jataí, unidade descentralizada de Jataí. Fiquei lá um semestre e em 94 eu entrei aqui como professor do quadro permanente, então na eletrotécnica. E de 94 até hoje, né, eu permaneci aqui. Fiz durante esse período uma especialização, depois fiz o mestrado lá na UFG, especialização em mestrado na UFG. Em 2001 eu terminei o mestrado e depois, posteriormente, o doutorado. Também na Universidade Federal. O doutorado foi na Universidade Federal de Uberlândia. O doutorado é recente, né? Eu entrei em 2007 e terminei o doutorado em 2011. Todas as duas pós-graduações, estrito sensu, permaneceram no âmbito da engenharia elétrica? Toda a minha formação, desde o curso técnico, é na engenharia elétrica, né? Na área concomitante, ascendente ou descendente da engenharia elétrica, né? O curso técnico era eletrotécnica e depois a engenharia elétrica, uma especialização de 1 ano e meio na Universidade Federal de Goiás, que era na área de técnicas computacionais, a temática aplicada à engenharia elétrica, depois o mestrado também em engenharia elétrica e o doutorado, por fim, na mesma área. O senhor entrou na instituição e cursou o curso técnico de eletrotécnica, né? Nesse período que o senhor informou, de 1979 a 1982. Como que era estruturado o curso
nesse período? E como que como eram os laboratórios, as características do projeto curricular? O senhor guarda uma lembrança? Guardo. O curso técnico ele tinha uma duração de 7 períodos, né? O curso fora o estágio probatório. Ele era um curso integrado, tinha o curso noturno e o curso matutino. Eu fui aluno do curso noturno. Pois eu trabalhava, né? Então eu tinha que trabalhar de dia. De dia eu trabalhava 6 horas e estudava à noite. Mas o curso era um curso considerado muito bom, né? Apesar dele ser um curso integralizado entre ensino médio e o curso técnico, era um curso de grande qualidade, nos dois aspectos. É verdade que a área técnica ela era uma área um pouco mais resumida, né? Ela ampliou muito a formação técnica, devido aos avanços da eletrônica, dos sistemas de controle, que tudo isso veio, sistemas diversos aí, né, da própria dinâmica, né, tecnológica. Mas era um curso muito bom. Então o aluno saía daqui, depois desses 3 anos e meio, tanto com uma formação bastante consistente nas áreas de física, matemática. Isso eu estou falando de um curso de eletrotécnica. E também bons conhecimentos de química. De uma forma geral, o aluno saía bem preparado, né, para dar sequência aos estudos. Como foi o meu caso, que depois de cerca de quase 4 anos eu fui prestar um vestibular, né? E o que eu aprendi aqui foi fundamental para mim ser aprovado no primeiro vestibular que eu fiz, que era um curso bastante concorrido, só tinha uma faculdade de engenharia naquela época, no estado de Goiás, engenharia elétrica. O perfil dos alunos que estudavam no noturno era um pouco diferente em comparação aos alunos que estudavam no período matutino, em termos socioculturais, econômicos? Que avaliação o senhor faz? Eu acredito que sempre foi, né? Por exemplo, o meu caso, por exemplo, eu fui para o noturno porque eu já trabalhava no período matutino, né? Tinha sempre aquela tendência de que o aluno do período matutino fosse aluno que não trabalhasse. Então, a ideia que se tem é que era um aluno mais elitizado. Como persiste, né, durante toda a história da instituição, até os dias de hoje. Mas o curso, mesmo ele sendo noturno, a gente percebia uma boa qualidade, né? O tempo era um tempo consistente, as aulas elas eram estendidas, né? Comparando com o período de hoje, ia até às 11 horas da noite, período noturno. Então a carga horária, se não me engano, era 3.600 horas. Então dava para se trabalhar bastante os conteúdos, né? Parte laboratorial, a gente tinha muito laboratório mesmo, muita aula prática, né? E isso sempre foi um marco aqui. Proporcionalmente, talvez até mais naquela época do que nos dias atuais. Tinha mais aula prática, né? Muita aula prática. E os alunos saíam bem preparados. Agora, a comparação entre performance eu não saberia dizer, né? Se um aluno do noturno, se ele era melhor ou não do que o do matutino, até porque eu não tenho esses dados, né? Não tinha grandes conhecimentos de interação com turmas do diurno, para saber qual que era o rendimento deles. Agora, de um modo geral, em sua opinião, os laboratórios da instituição atendiam aquele padrão tecnológico ainda eletromecânico que marcava ainda a tecnologia do empresariado, sobretudo do setor industrial, aí dos anos 1970, 1980,
havia uma sintonia dos laboratórios com esse padrão tecnológico colocado. Eu acredito até que havia até mais do que é hoje, né? Porque nós estamos falando de 79, 80, 81. O avanço tecnológico ele deu uma acelerada muito grande nos anos 80, né? Com a eletrônica de potência, os sistemas computacionais. E tudo isso gerou, não vou dizer uma revolução, mas gerou um... Então, os laboratórios que havia naquela época era laboratório que estava há muito tempo, eram os mesmos, né? Décadas, os mesmos laboratórios. Então, tinha uma prática reiterada, uma prática revivida pelos profissionais daquela época, os professores. E eles eram mais, comparado com os de hoje, mais singelos, né? Mas atendia muito bem aos propósitos, né? E o que se esperava que o aluno fosse fazer quando saísse daqui estava bem representado pela estrutura laboratorial daqueles dias. Hoje já é um pouco mais difícil até, né? Pois é, agora o senhor retorna como professor substituto em 1992, 93. E logo posteriormente o senhor vai ser contratado, né? Sim. E vai integrar os quadros efetivos a partir de 1994. Sim. Eu lhe pergunto, já nos anos 1990, com a aceleração da transição do padrão tecnológico eletromecânico para o padrão tecnológico marcado pela microeletrônica, como que ficou a coordenação de eletrotécnica? Os laboratórios acompanharam esta reconfiguração que a tecnologia vivia no país e que os processos formativos tinham que acompanhar? Os laboratórios acompanharam essas transformações? O quadro docente também acompanhou essas transformações? Que leitura o senhor realiza desse período em que o senhor entra na instituição como estudante e depois volta como professor? Eu acho até que foi uma mudança que aconteceu naturalmente devido às ofertas, às novas ofertas de pessoal do quadro docente, né? Eu estou inserido nessa situação, foi uma transformação. Eu já tinha passado por uma experiência dessa na universidade, porque quando eu cheguei como aluno na universidade, a universidade estava passando por uma mudança. O quadro antigo estava aposentando e estava chegando uma nova leva de professores jovens e queriam fazer mestrados, e começou, lá na UFG começou também a haver programas para proporcionar essa pós-graduação para esses professores. E aqui foi a mesma coisa, nós tínhamos um quadro de professores, na maioria técnicos, né? Professores ligados a empresas, CELG, Telegoiás, Saneago, assim como a universidade também. E eu cheguei para ser professor já dentro de um novo grupo de professores jovens com graduação, né, na minha área já em engenharia, e alguns colegas na época remanescente, ainda tem até hoje, mas naquela época estava dividindo o grupo entre os recém-chegados e os mais antigos. Alguns deles tinham uma dificuldade de aceitar isso como uma coisa boa, achavam que seria ruim, que a instituição estava perdendo seus quadros de professores experientes, professores ligados ao setor produtivo e que trabalhavam com aquilo, e agora estava chegando um pessoal jovem, novo, e que aparentemente não tinha essa bagagem. Mas o que ocorre? Essa mudança vai exigir desse novo professor adaptabilidade, né? E essa adaptabilidade é trazer novos laboratórios, novos conhecimentos, novas metodologias que seria exigido, né, nos anos 90 e daí por diante.
E seria exigido cada vez uma velocidade maior de adaptabilidade, né? Um professor com graduação, depois um professor com mestrado, montar novos laboratórios. Se a gente for olhar os nossos laboratórios hoje, no formato que havia naqueles anos, os anos 80, talvez não tenha nenhum mais. Os laboratórios foram se tornando sucata, né? E isso em período de 5 anos, um laboratório passa a não atender mais às necessidades de modernidade. Então eu vejo que tanto a parte física teve que se adaptar aos novos desafios tecnológicos, como inclusive o corpo docente, e alguns, não percebendo isso, tiveram grandes problemas. E aquelas pessoas que faziam essas críticas, hoje com certeza não faria mais de forma nenhuma, porque viram, estão alguns até vivenciando essa grande dificuldade de que não consegue mais alcançar o bonde, né? E esse quadro de professores jovens, oriundos, sobretudo da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal, foi imprescindível nesse processo de hoje o nosso quadro de professores ele já é uma outra coisa, uma novidade, né, dos anos 90, vamos assim dizer, que a regionalização do trabalho deu lugar à universalização, pelo menos em termos de país, né? Então, hoje o nosso quadro de professores, talvez a metade deles seja de Minas Gerais, oriundo de universidades mineiras, da Universidade Federal de Uberlândia, da PUC lá do Triângulo Mineiro, ou da Unifei, né? Foram surgindo os concursos, e cada vez os concursos dava mais oportunidade para pessoas mais qualificadas, porque tinha um peso maior. E aí as pessoas migravam, né? Migraram de outros estados para cá, especialmente de Minas, né? Nosso quadro hoje, talvez quase a metade vem de Minas. Eu gostaria de retomar os anos 1990 e depois voltar novamente para os anos 2000, que o senhor acaba de focar. Como que a coordenação de eletrotécnica vivenciou o decreto 2208, que interrompe aqueles cursos técnicos integrados e determina a oferta dos cursos técnicos subsequentes ou concomitantes, né? Os modulares. Exatamente. Como que foi recebido isto pela coordenação? Que leitura e que avaliação o senhor realiza deste final dos anos 1990 e início dos anos 2000 por esse aspecto? Por acaso naquela época eu ocupei 2 cargos importantes nessa reestruturação. Eu fui primeiramente coordenador de área tecnológica, então fui coordenador da área indústria durante cerca de 2 anos. E era justamente o momento em que os projetos de curso estavam sendo submetidos ao MEC, né? CETEC. Fui responsável por cadastrar, por elaborar, revisionar cursos e depois cadastrar. E dentro da coordenação, que a gente pôde observar é que a coordenação, os professores como um todo, eles começaram a ser exigidos mais, né? Por quê? Porque aquela sistemática de trabalho naqueles cursos, especialmente os modulares, exigia um projeto integrador, exigia associação de professores, interação de professores, elaboração de planos conjuntos de trabalho. E talvez foi aí que ocorreu as dificuldades que finalmente vieram a fazer com que aqueles cursos não dessem certo. A ideia era excelente, né? Era ótima, porque você tinha terminalidade semestral nos módulos
você tinha iteração entre as disciplinas, né? Você gerava, através dessas iterações, objetivos para aqueles módulos semestrais. Eram interessantes, só que como isso exigia muito mais preparo, muito mais elaboração, tanto por parte dos professores, isso veio a ser um embaraço, também a questão dos concomitantes, né? Que exige muito do aluno. O aluno precisa de estar, às vezes, em 2 períodos estudando, ou aqui ou numa outra instituição. Também tiveram suas dificuldades, né? Para ser implementado e vigorar. Mas eu até lamento que os cursos modulares não tenham dado certo, porque eu via neles algo moderno em termos de não só da formação, como do aperfeiçoamento de outros profissionais da área que poderia retornar à instituição para estudar um semestre, por exemplo, especialmente nesse caso, tendo em vista as mudanças que ocorreram tão rápidas no mundo do trabalho, nos cursos técnicos, era a chance deles retomar e mesmo quem fez um curso técnico, e se aperfeiçoar, né? Recuperar conhecimento. Felizmente isso não deu certo, não foi para frente. Mas que avaliação o senhor realiza com relação à separação? Porque eles vêm no contexto da separação, né? Da formação propedêutica da formação técnica. Que avaliação o senhor tem com relação a essa separação e o que o senhor vivenciou dentro da instituição? Com relação a essa separação, eu penso que não deu certo, né? Eu acho que não deu certo justamente porque para você fazer cursos separados do jeito que era, e fazendo isso concomitantemente, como eu disse, você exige do aluno pelo menos 2 períodos, né? 2 períodos no banco da escola. E fica um só para ele estudar as disciplinas das 2 áreas, isso é muito pouco. A área técnica exige mais, a outra também. Quer dizer, você não consegue fazer com que o aluno não é máquina, né? Então, não dá, acabou que eu acho que isso criou dificuldades. Do meu ponto de vista, eu acho que o aluno não conseguia acompanhar isso bem, talvez alguns. Então, nesse ponto, essa separação ela não foi assim, não resultou numa experiência boa, não. Agora, logo posteriormente, a Escola Técnica Federal de Goiás se transforma no Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás e passa a oferecer também os cursos superiores de tecnologia. Nesse contexto, o senhor veio a assumir uma responsabilidade também como gerente das áreas tecnológicas que se voltavam para o setor da indústria, não é? Eu gostaria que o senhor me falasse, me apresentasse uma avaliação de como ocorreu esse processo de transição na sua coordenação e como que foi essa experiência, as dificuldades que o senhor vivenciou como gerente, né, ocupando essa responsabilidade acadêmica, de gestão acadêmica. A minha coordenação em particular, a eletrotécnica, não ofertou um curso de tecnologia, mas as coordenações da área indústria, né, algumas delas, a de mecânica ofertou, a de telecomunicações na época, né, também ofertou um curso chamado curso de redes. Eu, como gerente, fui responsável por encaminhar os projetos de curso. Na época também tinha um de química, a química industrial. Esses da mecânica e eletromecânica, que também esse curso até há pouco tempo, até recentemente, as últimas turmas se encerraram agora, estão se encerraram agora coisa de uns 6 meses atrás. Eles foram cursos
propostos dentro dessas configurações para serem cursos mais breves, mais rápidos, com perfil único de formação, não é? Mas com uma denominação de cursos superiores. Alguns cursos desses tiveram aceitação maior, outras menores. Isso em termos de mercado. De mercado. Alguns cursos desses não chegaram sequer a ter a mesma aceitação de um curso técnico. E nem a mesma remuneração. Em muitos casos, a remuneração de um técnico chegava a ser maior. Por quê? Porque o técnico acabava tendo uma formação mais abrangente, né? Pensando que ele é um técnico e a formação e os estudos dele é de técnico. O outro, pensando em curso superior, acabava focando apenas num perfil. O técnico, às vezes, acaba sendo um perfil mais amplo. E muitos desses cursos, acho que uma boa parte deles acabaram não se sustentando, né? Mas a experiência que a gente teve foi de que essa implantação ela veio assim trazer uma nova concepção, né? Foi uma transição da então escola técnica para uma nova denominação, que era o Centro Federal de Educação, né, Tecnológica. E então já se pensava não mais em escola técnica, mas uma coisa que poderia ser ensino técnico e ensino superior. O quadro docente dessa área de indústria que compreendia, não é? As coordenações de eletrotécnica, mecânica, não é? Eletrônica. Isso. Telecomunicações, química. Em sua avaliação, essas coordenações, elas estavam suficientemente preparadas? Os seus professores estavam preparados para esse processo de reconfiguração institucional? De certa forma, sim, né? Eu acredito que eles estavam preparados na sua formação. Nós já tínhamos um quadro qualificado, porque a qualificação, em termos de pós-graduação, já tinha começado há alguns anos, desde o início da década de 90, né? Quando começou esse processo de verticalização da qualificação, com mestrado e tal. Já havia até alguns doutores naquele momento, estavam implantando esse curso. Então, eles estavam preparados em termos de formação acadêmica. Mas é claro que a adaptabilidade foi um fator importante em termos de concepção, porque você está trabalhando, ministrando aula para curso técnico. E daí a pouco surge um curso superior que não é o curso de graduação que muitos experimentaram, né? Que alguns tinham experimentado uma experiência como técnico e superior, como foi o meu caso. Eu fui eletrotécnico, fiz o curso técnico, depois fiz engenharia elétrica. Mas aí surge um curso que não é nem uma coisa nem outra, não é? Então eu não poderia ministrar uma disciplina que de repente tinha até nomes muito parecidos com o do curso técnico e também muito parecido com alguns nomes de disciplinas da engenharia, mas não era nem uma coisa nem outra, você entende? Então havia temores e talvez em alguns casos vai além dos temores de que estava fazendo uma repetição de uma coisa, não é? Que era lá da engenharia ou lá do curso técnico. Às vezes o professor que dava aula no curso de tecnologia dava aula também no curso técnico e o nome era semelhante, a ementa muito parecida. Então ficava um negócio assim, meio sem identidade, vamos assim dizer, né? Até entender qual que era a identidade desse curso foi um processo assim que exigiu um pouco de tempo. O número de professores que estavam em regime de dedicação exclusiva, mas que não cumpria o regime de dedicação exclusiva,
e o número de pessoas, de professores, que não estavam no regime de dedicação exclusiva, e que, portanto, não tinha que se dedicar apenas à instituição, foi uma realidade bastante presente no final dos anos 1990 e até o final da primeira metade dos anos 2000. Essa situação, ela também, de certo modo, concorria para um quadro de dificuldades, sobretudo do engajamento nos projetos, nos cursos, nesse fazer acadêmico dentro das coordenações dos cursos. Que leitura o senhor faz sobre isso? Claro, né, que sim, porque as dificuldades quando você tem uma instituição em que, especialmente aquela que exige a interação de professores, né, naquele momento, inclusive, daqueles cursos técnicos modulares que exigia reuniões, muitas reuniões de professor para combinar projeto integrador, para fazer avaliações, até mesmo para aprovar os alunos, porque exigia reuniões para definir a aprovação, né? Porque era aprovado no módulo, era aprovado. Então havia, naquele momento, mais ainda, né? As dificuldades apareciam mais ainda, porque um professor, né, às vezes estava aqui, estava noutra instituição, né? Essa questão do professor que acabava ludibriando, vamos assim dizer, a sua dedicação exclusiva, isso aconteceu, isso foi um fato conhecido, né? Se tornou conhecido dentro da instituição como um todo. Dentro da coordenação de eletrotécnica também tiveram casos, né? De pessoas que estavam em situações assim, né? E, inclusive, isso não é segredo, porque alguns casos foram trazidos à tona, né? Foram denunciados, alguns professores acabaram tendo que inclusive devolver remuneração. E os laboratórios? Os laboratórios estavam em condições de dar o suporte para esses cursos superiores de tecnologia? Por incrível que pareça, eu acho até que o nosso grande problema não é laboratório, né? O problema mais sério que nós enfrentamos é de espaço físico mesmo. O instituto, a escola técnica, ela tinha um espaço físico adequado. Nós tínhamos 8 ou 9 cursos técnicos, se eu não me engano. Esses cursos, então, eram só esses. Depois nós vamos mantendo praticamente esses cursos, 8 ou 9, e vamos criando novos cursos. A partir do momento que nós vamos criando novos cursos, nós vamos dividindo a mesma casa. Claro que houve adaptações, né? Nós tínhamos blocos, alguns blocos eram apenas de um piso, foram transformados em 2 pisos. Lá na nossa área mesmo foi transformado em 2 pisos. Mas isso não veio atender às demandas criadas pela multiplicação de cursos. Curso superior, de tecnologia, depois os outros cursos. E hoje o que mais dificulta é que o espaço do laboratório também é ministrado a aulas, disciplinas que não são de laboratórios, né? Os espaços não se tornaram específicos. Mas os laboratórios, se eles não são os melhores, mas são laboratórios considerados básicos para as necessidades atuais. Claro que precisa estar atento, porque eles necessitam de ser adequados assim, em uma velocidade considerada grande. Bom, o senhor teve uma experiência na gerência das áreas tecnológicas 1, não é? Sim. Em que consistia essa gerência? Quais as coordenações que ela abrigava? E quais foram os grandes problemas que o senhor vivenciou à frente dessa gerência? Bem,
as áreas, as áreas da gerência, né? Era a área de indústria. Na verdade, tinha duas gerências apenas, né? Dentro do campus, naquela época. Eram a gerência da área 1 e a 2, que dividia os cursos na metade, meio a meio, do que se tinha. A dificuldade que nós tínhamos, né, é que um gerente precisava se desdobrar muito, até por conta de que ele não tinha staff, não tinha suporte. Eu fiquei afastado pelo doutorado. Quando eu voltei, eu descobri que tinha 4 departamentos, né? Foi interessante. Eu descobri isso, eles dividiram entre 4 departamentos, colocaram vários cargos administrativos dentro de cada departamento, 4, 5 pessoas, mais coordenação, tudo para apoiar os chefes de departamento, que agora são 4. Naquela época era só 2, e nós tínhamos um único funcionário dividido nas 2 gerências, que não trabalhava o dia todo, não é? Trabalhava 6 horas. Então significa que o gerente tinha que ir para dentro precisava de alguma coisa de registro escolar, ele tinha que ir para lá, né? Precisava de alguma coisa de um outro setor, às vezes ele tinha que ir para lá e digitar os documentos, encaminhar, quer dizer, a experiência não foi muito boa, não. Foi uma época que eu arrumei problemas de saúde, né? Não tinha dores nas costas, problemas sérios, porque ficava sentado numa mesa de computador, trabalhando e fazendo o trabalho que seria dos administrativo e tomando as decisões e encaminhando aprovações de cursos, atendendo tanto as demandas internas da instituição, porque é uma assessoria direta das diretorias de ensino, bem como também da diretoria, que precisava de elaborar suas estatísticas, seus dados, e tudo passava por essas gerências de ensino, né? Essas 2 gerências. E nós não tínhamos pessoal. Agora eu vejo que houve uma mudança drástica. Infelizmente, não criaram vaga na área dos laboratórios, onde tem os professores trabalhando, os alunos, e por incrível que pareça, não criaram nenhuma vaga lá, né? E a relação do gerente com os coordenadores das áreas que ofereciam os cursos? Era uma relação tensa, era uma relação de cooperação ou era uma relação também marcada por conflitos? Então, eu acredito que, pelo menos na minha experiência, era uma relação amistosa, né? Uma relação adequada. Eram 4 coordenações, 4 ou 5 coordenações, né? Coordenações de área. Algumas áreas era apenas um curso mesmo, outras áreas tinha 2, 3 cursos. Uma área de indústria tinha um curso de eletrotécnica, tinha um curso de mecânica e tinha, se eu não me engano, mais um curso de telecomunicações, eletrônica e telecomunicações, então era 4. Então a interface mais imediata era o gerente e coordenação de área. E depois tinha esses comunicava com as coordenações de curso. Mas eu acredito que era tanto era uma sala só, né? As 2 gerências dividia o mesmo espaço. Era 2 mesas apenas dentro de uma sala e tocava tudo isso, né? Tocava essa relação toda, mas nesse ponto não via conflito nenhum, não. Quais foram as diretrizes do seu trabalho? Quais as preocupações que você procurou atentar com relação ao direcionamento da gerência? Bem, eu acredito que os principais desafios naqueles dias eram essas mudanças que estavam acontecendo, e porque ali estava acontecendo o Cefet, né? E o Cefet é uma nova dinâmica, é uma nova cara para a antiga escola técnica.
E então essas gerências foram criadas justamente nesse momento que o Cefet está sendo criado, esses cursos de tecnologia estão chegando, e os cursos de tecnologia começam a ocupar espaço dos cursos técnicos. Então muita gente, para ofertar curso de tecnologia, começa a abrir mão de curso técnico, né? E porque, infelizmente, uma coisa que a gente percebeu é que o MEC, através da CETEC, não só autorizou, mas eles praticamente impuseram os cursos de tecnologia, mas não aumentou um professor sequer. Não investiu, posso estar cometendo uma injustiça, mas eu não tenho nenhuma informação que diga o contrário, não investiu R$ 1 no redimensionamento da estrutura. Criou um Cefet, um Centro Federal, muito bonito, né? Mas qual foi o laboratório novo que foi montado para esses cursos superiores? Né? Nós tínhamos uma estrutura de escola técnica. Quantos professores a mais vieram para poder dar suporte a esses cursos? Nenhum. Então o que aconteceu? Aconteceu que eu lamentava muito, eu ficava muito triste, porque apesar de eu ser um engenheiro e já ser um mestre, um especialista, um mestre, mas eu tinha uma história de escola técnica, eu fui aluno da escola técnica. Então eu conversava com os coordenadores no seguinte sentido: mas para que nós vamos acabar com um curso técnico para criar um curso de tecnologia? Né? Eu acho que não tem vantagem. Isso aconteceu dentro da minha gerência, aconteceu dentro da minha área. Né? A gente estava abrindo mão de cursos sólidos, cursos muito há décadas bem aceito no setor industrial, para criar um curso de tecnologia que depois veio demonstrar que nem certo deu. Ficou aí 10, 12 anos e o curso não o CREA também não entrou em acordo com o MEC, né? Eles não esqueceram de combinar isso entre eles. O CREA não reconhecia, não dava atribuições. Então, meu papel, o grande desafio que eu tive era de tentar fazer essa meação e tentar conversar, mas havia, né, naturalmente, uma certa ansiedade por parte dos professores, que agora eram professores de graduação e com especialização em mestrado, de se verem professores de cursos superiores. Eu acho que isso acabou falando mais alto na maioria dos casos. O senhor sai para fazer o doutorado no ano de 2007. 2007. O senhor retorna 2011. 2011. Da saída ao retorno, nós vivemos a transição, não é? Do Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. E o senhor, e quando o senhor retorna, é uma instituição consolidada como instituição pluricurricular e como instituição também em processo de consolidação como instituição multicamp, não é? Já existia no passado a unidade descentralizada, né, de Jataí, e agora se configuram vários campos. Como que o senhor viu, quais os aspectos que o senhor avalia de positivo e quais as preocupações desse processo, de quando o senhor saiu e de quando o senhor chegou, numa análise comparada, né, dessa nova reconfiguração que a instituição vivenciou, enfim, qual a leitura que o senhor realiza, quais os pontos que o senhor julga positivos e, ao mesmo tempo, preocupantes nesse processo? Bem, eu vejo de forma até parecida com a experiência de transformação de escola técnica para Cefet, o que se acontece na transformação dos centros federais para os institutos federais. Né? Há uma mudança de concepção, né? Uma mudança de filosofia, porque os institutos federais agora eles são pensados para ser quase que
ter algumas atribuições que eram próprias das universidades. Então você pode verticalizar cursos até doutorado, por exemplo. Não que o Cefet não pudesse. A gente tem exemplos aí do Cefet do Paraná, que há décadas tem curso de mestrado e doutorado, e até onde eu sei nem aceitou a designação, a nominação de instituto. Salvo engano, ele ainda mantém a nominação de Cefet do Paraná. Não, ele se transformou em Universidade Tecnológica. Universidade Tecnológica. Porque o nome era muito forte, era um nome muito sólido. Eles tiveram dificuldade. Agora, no nosso caso aqui, isso foi abraçado com entusiasmo, pelo menos por parte do quadro docente, porque nós já tínhamos naquela época, né, em 2000, quando eu volto em 2011, mas nesse período de 2007 2011, um quadro já bastante qualificado, né? Um quadro onde já passa de 50% de professores com doutorado e uma boa parte dos outros 50% de mestres, especialistas, né? Muito poucos outros que não têm essa formação. Então essas pessoas, esses professores, vislumbravam as possibilidades de trabalhar, né, com pesquisa, com pós-graduação, como vem, né, acontecendo gradativamente a implantação dessas novas modalidades, dessas novas áreas do ensino. Mas aí eu penso até que a adaptabilidade foi até mais fácil do que foi a outra, né? Porque já tinha um degrau, né, nesse processo. Escola, curso técnico, tecnologia, e aí vieram os cursos, né, que começou também a tomar o espaço dos cursos de tecnologia e os cursos técnicos. Então, o que eu vejo? Para falar a verdade, eu não vejo como negativo, eu vejo como positivo. Se você tem uma escola que você proporciona o ensino em todas as suas modalidades e níveis, isso é uma coisa única dentro do nosso país. As universidades não são assim, né? Então nós podemos ter cursos básicos aqui, curso técnico, nós podemos ter o curso de tecnologia, tem curso de tecnologia que vai se manter porque ele justifica, né? Cursos das graduações, os cursos plenos, né, das diversas áreas, e os mestrados e doutorados. Eu vejo isso como uma coisa boa, né? Desde que a gente tenha sabedoria para lidar com isso. Por exemplo, desde que a gente não ceda a esse apelo de acabar com os cursos técnicos, por exemplo, né? Porque agora é mais interessante o curso da engenharia ou a pós-graduação. Eu acho que a gente tem que preservar. Não é só uma questão de identidade, mas é uma questão de utilidade, né? O curso técnico é uma utilidade e nós temos know-how. Apesar dessa mudança que a gente estava falando do quadro, mas nós ainda temos professores que são remanescentes daquela escola técnica e que vai passando para os da frente o que é uma escola técnica. Então nós sabemos o que é uma escola técnica. E o técnico, o aluno, interfaceando com o outro da graduação, da pós-graduação, para nós, na nossa área, tem sido uma experiência muito boa. Eu, por exemplo, sou um professor que oriento no mestrado, dou aula no mestrado e dou aula na graduação da engenharia da automação e dou aula no curso técnico também. Então veja que eu estou dando aula em 3 níveis diferentes e não me sinto nem um pouquinho diminuído, pelo contrário, eu acho muito bom poder dar aula num curso técnico, por exemplo, eu me sinto motivado. Eu tenho 2 últimas perguntas. A primeira é, no seu julgamento, a instituição tem vivido uma prática de gestão e de convivência interna
em que se faz presente a escuta da comunidade e, por outro lado, a instituição realiza a escuta da comunidade externa? Não, não sei, assim, não é uma coisa que eu poderia afirmar com muita segurança, porque eu estou um pouco distanciado desses processos desde quando eu voltei, né? Hoje eu não tenho mais possibilidade de estar nas áreas administrativas. Fiz a minha opção por as áreas do ensino mesmo, né? Da pesquisa. Então, para ser franco, eu não tenho vivido muito esse lado político da instituição, para dizer, olha, tá bom, não tá interagindo, tá ouvindo, né? Eu não poderia dizer a respeito disso. Perfeito. A última pergunta. Qual é a imagem futuro de instituição que você acredita e defende? Qual é, né, a imagem futuro? Se você pudesse, exercendo, digamos assim, uma dimensão utópica, qual é a imagem futuro que você gostaria de ver consolidada nessa instituição? Olha, eu gostaria de, no futuro, ver essa instituição, uma instituição capaz de conviver harmoniosamente as suas diversas vocações e os seus propósitos, né? Eu penso que, não sei, talvez nós chegamos no ponto final da evolução das estruturas, vamos assim dizer, técnico, Centro Federal, Instituto. Não sei se cabe criar mais alguma nominação. Eu penso que não, né? De repente alguém pode achar que vamos colocar o nome disso aqui de universidade. Não, né? Acho que nós chegamos num ponto interessante. Por que interessante? Porque a gente tem a experiência talvez única de criar uma família grande aqui, uma família de multi estágio, multiformação, né? O aluno do ensino médio, o aluno do curso técnico, da graduação, das especialização, da pós-graduação. Então, a minha visão é que isso possa se consolidar, porque ainda falta se consolidar dentro da nossa instituição as pós-graduações, a pesquisa, se formar como um centro tecnológico, de fato que nós ainda não somos, estamos engatinhando, né? Nós estamos apenas engatinhando. Quando as pessoas da nossa região dissessem, olha, você tem um problema na área tecnológica, vai lá no instituto, lá eles têm centros avançados de desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, entrarmos nessa fase, né? De apenas sermos repassadores de conhecimento para sermos formadores de conhecimento. Então, esse é meu ideal. Se nós chegarmos nesse ponto de treinar, capacitar, né, os nossos alunos nos diversos níveis e ainda trazer conhecimento novo, então acho que aí nós cumprimos, estaríamos no estágio final e, do meu ponto de vista, estaria satisfeito.